fazendo aumentar tua fé. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre o caminho que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Pra vencer desafios tu não estás só. Tens um Deus, Ele está com você, meu irmão. creia que todo problema um Deus te resolve. Deus está resolvendo o teu problema. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória e da esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Aleluia. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Deus nunca falha, aleluia. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o próximo louvor, que traz por título Oliveira Verdadeira. E nós, meus irmãos, somos muito fortes. O vento pode bater forte, mas nós resistimos, porque estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor conosco nessa noite. Enquanto você louva o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus te cura. Nosso Jesus traz a provisão que tanto você precisa. Nosso Salvador resolve o teu problema, aleluia. Era uma oliveira, Louve conosco. de um ramo quebrado, e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira Meus irmãos, é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E quantos têm esse privilégio nessa noite de ter Jesus Cristo vivendo em si, aleluia. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas um belo dia, o que aconteceu? Tudo transformou. Eu fui enxertado, você foi no meu Salvador. Então louve ao Senhor, Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, aleluia. através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Aleluia. Declare o seu amor ao Senhor nessa noite. Diga que Ele é a razão do nosso viver. Aleluia. O nosso Jesus te liberta nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará por você, aleluia. Cristo é oliveira, Nosso Deus, nele sou feliz. Você, meu irmão,
nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, vamos ver com alegria. Jesus Cristo nele fui enxergado através da fé. Posso eu dar frutos enxergado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aceite ao Salvador nessa noite. Jesus Cristo quer mudar a sua história como mudou a nossa também. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Por favor, esteja em pé. Nós já vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Elianai Cabral, a convite do nosso pastor presidente. Pastor Elianai estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. E Deus vai falar conosco, amém? Pai Celestial, já louvamos o Teu nome. E agora, Senhor, pedimos ao Senhor, fala conosco através do Teu servo. Usa como de outras oportunidades, mediante a Tua vontade soberana para nós nesta noite. Usa o Teu servo mais uma vez. E aqui neste templo, ou onde estiver alguém, Pai, conectado a este culto, Senhor, Pai, sejamos todos alcançados pela palavra do Senhor, e que Teu nome seja mais uma vez glorificado nessa noite. É assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Elianai, por gentileza. A paz do Senhor para os irmãos. Enquanto estão em pé, quero aproveitar o ensejo para fazer a leitura da palavra de Deus. E os convido a que abram suas Bíblias no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, livro de João. E nós vamos ler, na verdade, os versículos 8 a 10 do capítulo 2. 8 a 10. Neste capítulo nós temos a segunda igreja para a qual o Senhor destinou sua mensagem de consolo, de escatologia, e que tem para nós hoje, 2000 anos depois, lições preciosas para aprendermos. Capítulo 2, versículos 8 ao 10 diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém e amém. Podeis assentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder voltar a estar num culto presencial. E eu me senti honrado da parte do pastor da igreja, pastor Gabi, que me convidou para trazer a palavra esta noite.
Agradeço a gentileza e a maneira do pastor Márcio também aqui em nos apresentar para este momento. Estou feliz por esta oportunidade. Tenho cooperado com a igreja em trabalhos de lives e gravações, mas não de forma presencial. Então, eu ainda estou crente, não desviei, continuo sendo pastor e continuo com a graça e a unção do Senhor na minha vida, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu gostaria de, nesta noite, esta palavra me veio muito forte ao coração, em função do momento histórico que o mundo todo está vivendo com essa pandemia. Eu não vou falar de pandemia, não vou falar de coronavírus, nem do Covid-19, mas automaticamente estes elementos estão dentro do contexto que todos nós estamos vivendo como crentes em Cristo Jesus e que estamos sendo, de algum modo, frustrados em algumas situações, vitoriosos em outras situações, e precisamos ter uma posição bíblica, uma posição cristã, uma posição pentecostal para o tratamento desse momento que todos nós vivemos agora. Eu fiz a leitura que trata apenas da segunda igreja, a igreja de Esmirna, a chamada igreja sofredora. Mas é interessante a gente considerar o fato de que o Senhor Jesus, ao revelar algumas verdades, no versículo 19, 1 e 19, ele disse que, ele nos falou da seguinte maneira: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Nós vamos ficar dentro da segunda frase, as que são. As coisas que ainda são presentes. As coisas que o tempo não rompeu ainda. E, na verdade, quando o Senhor revelou essa mensagem e escolheu 7 igrejas da Ásia Menor para ilustrar verdades espirituais, e nos desígnios divinos e na onisciência divina, Deus pôde perceber características que essas igrejas possuíam, características que se ajustavam perfeitamente às igrejas no mundo inteiro através da história. Existem muitas interpretações que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas na verdade a gente percebe que esse texto do capítulo 2 especialmente, quando o Senhor começa dizendo, escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, em Tiatira, e depois fala de outras igrejas, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e, por último, a igreja em Laodiceia. A tendência normal é sempre tomarmos a última igreja para fazer comparações com a realidade que nós vivemos. Entretanto, o que nós percebemos aqui é que o Senhor, de algum modo especial, muito além da compreensão dos homens na história da igreja, ele descreve a vida da igreja na história, retratada exatamente nas 7 igrejas da Ásia, desde o seu início no Pentecostes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, são 7 modos de Deus agir, baseados na sua visão onisciente. Ao estudarmos as cartas, nós observamos que o Senhor Jesus se dirige aos pastores das igrejas. Porque os pastores das igrejas
são tratados pelo Senhor como anjos, como mensageiros, como responsáveis em transmitir para o povo aquilo que Deus quer que o povo ouça e conheça. Esse é o papel dos pastores, de fato. E o que é que a gente entende aqui? Que o Senhor se apresenta, na verdade, a essas igrejas através dos seus líderes. Ele se apresenta como o Senhor da igreja em toda a terra. Ele é o Senhor. Ele foi feito Senhor porque conquistou esse direito mediante a sua vitória na cruz do Calvário. Ele foi recebido no céu e foi feito e considerado o Senhor sobre todas as coisas. Na visão do Apocalipse, o apóstolo João, ele vê Jesus no meio das igrejas. É interessante que elas são representadas aqui pela figura de castiçais. Ele está no meio dos 7 castiçais, que existem cada qual para mostrar a sua luz, para fazer brilhar a sua luz, para ter todos os orifícios dos 7 canudos que tem cada um desses canais funcionando normalmente. Isso vem dizer a nós, eu não vou entrar em detalhes, isso vem dizer a nós que Ele, o Senhor, está atento a tudo que se passa na igreja. Ninguém se engane. Ele, o Senhor, vê, sabe, conhece e age na hora que deve agir. O que nós descobrimos aqui é que o Senhor não trata a igreja apenas universalmente. As características da igreja universalmente são as mesmas. Porém, cada igreja em particular tem características próprias, sociais, morais, espirituais, que representam aquilo que cada igreja é, como elas se manifestam, como elas agem. E é interessante que o Senhor cuida de cada uma das igrejas locais, elogiando às vezes, repreendendo, conforme a gente percebe ao longo das 7 igrejas. Cada igreja tem a sua característica própria e tem os seus problemas próprios de uma comunidade. É por isso que o Senhor dá um tratamento particular a cada igreja. Eu não vou entrar nas várias interpretações que são dadas pelos teólogos que merecem a nossa apreciação, mas não nesse momento. Mas eu fico pensando assim: por que exatamente essas 7 igrejas foram escolhidas por Deus? Na verdade, Ele poderia ter escolhido outras cidades, outras igrejas, porém não havia uma razão única para escrever a essas igrejas. Se Ele escreveu estas cartas, é porque Ele queria, na verdade, revelar a sua vontade a estas igrejas, aos seus líderes, e torná-las modelo e exemplo para as demais igrejas locais no mundo inteiro. E isso é fundamental. E essas igrejas aqui, elas formavam um círculo geográfico, como nós podemos representar, por exemplo, um círculo histórico da igreja no mundo inteiro. Agora, é interessante que há uma significação particular e original das 7 igrejas, as 7 cartas direcionadas às igrejas e aos líderes. Elas foram destinadas a igrejas reais, não foram igrejas inventadas, não são igrejas mitológicas, não são igrejas irreais, são igrejas reais, mencionadas aqui pelo velho João. E a aplicação original de cada uma das cartas é uma aplicação local. É interessante que o Senhor, a cada um, se revela por uma característica própria dele.
Quando ele se revela à igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E depois ele diz: conheço as tuas obras. Note que quando ele vai para a segunda igreja, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quando chega a terceira igreja, ele se revela, o Senhor se revela dizendo assim: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando chega a quarta igreja, o anjo de Tiatira, o Senhor se revela por uma outra característica. E ele diz assim: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Quando chega a quinta igreja, o Senhor se revela outra vez de um modo diferente e diz: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É interessante. Fala do conhecimento, do domínio total do Senhor sobre as chamadas 7 estrelas, que representam os pastores ou anjos, as 7 igrejas, que representam o povo como tal. E quando ele chega no capítulo 3, a quinta igreja, Sardes, nós já falamos aqui, na 6ª carta, a igreja de Filadélfia. Esta igreja aqui é uma igreja muito especial aqui dentro do contexto da história das igrejas. E o texto diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando chega a última igreja, a igreja de Laodiceia, mais uma vez o Senhor fala ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, porque ele é o representante legal e ministerial da igreja como um todo. E o Senhor diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Muito bem, para cada uma dessas igrejas o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que tu fazes. Agora prestem atenção. Vamos à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. O que é que Deus quer nos ensinar neste culto, nesta noite? É interessante a gente, mais uma vez, o Senhor ele se dirige ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. A palavra anjo é uma forma metafórica para ilustrar o que é que um anjo faz. O papel de um anjo é o quê? É de servir ao Senhor como mensageiro. Um pastor é um mensageiro da parte de Deus. É aquele que tem a mensagem para dar ao povo. Então a responsabilidade dele é enorme. E ele diz ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esmirna era uma cidade que ficava ao norte de Éfeso, e era um porto marítimo no mar Egeu. Ele distava mais ou menos de Éfeso uns 45 quilômetros. E hoje Esmirna é uma cidade da Turquia que aparece com o nome de Izmir. E tem aproximadamente 300 a 350 mil habitantes. E Esmirna disputava com Éfeso o direito de ser chamada a primeira cidade da Ásia naquela época. Era uma cidade que tinha belezas naturais invejáveis, um porto marítimo de importação e exportação comercial na Ásia. E foi, de fato, Esmirna, uma das primeiras cidades do Império Romano a render culto ao imperador, e que construiu um templo em sua própria honra, que foi no tempo do imperador Tibério. Era uma cidade idólatra, uma cidade voltada para os vários deuses romanos e gregos, e especialmente haviam templos construídos a uma deusa chamada Cibele, a deusa Roma, ao deus Zeus,
além do próprio Tibério, imperador, que também resolveu adotar a postura de um deus. O povo de Esmirna, por causa de tudo isso, se orgulhava de ser, por exemplo, a cidade natal de Homero, que era o grande historiador grego. Porém, o significado de Esmirna não parece coadunar com o sonho, as ambições da cidade. Porque a palavra Esmirna quer dizer amarga. E ela é uma palavra relativa à mirra. E a mirra é uma planta cuja substância é extraída por esmagamento dela. O sentido metafórico do nome Esmirna com a igreja se refere a exatamente o que nós lemos aqui no texto, a grande perseguição que aconteceu contra a igreja e que maltratou, prendeu, matou os seus líderes principais naquela época. Diz a história do cristianismo que dos primeiros e do segundo século, que havia um homem que foi, na verdade, um discípulo de João chamado Policarpo. E Policarpo nasceu mais ou menos em 69 depois de Cristo. Mas ele foi martirizado por causa da sua fé, sendo queimado vivo no ano 155 depois de Cristo, com 86 anos de idade. Conta-se que quando levaram Policarpo perante o governador da província, lhe ordenaram que renunciasse e amaldiçoasse a Jesus Cristo. Mas o ancião Policarpo, com 86 anos de idade, respondeu o seguinte: 86 anos lhe tenho servido, e tudo que me tem feito é bem. Como poderia maldizê-lo, meu Senhor, meu Salvador? O exemplo deste grande pioneiro da obra de Deus naquele tempo das igrejas, dos primórdios da igreja, é um exemplo que vem nos estimular a exercer a nossa fé acima das circunstâncias, acima da própria morte, acima das perseguições, acima de todas as coisas que estão por aí. Aí depois ele fala, a igreja que está em Esmirna. Eu falei de características da cidade. Possivelmente a igreja de Esmirna, ela nasceu dos trabalhos missionários do apóstolo Paulo. Durante suas viagens missionárias, principalmente na Ásia Menor, além de Éfeso, muitas outras cidades próximas foram alcançadas, está lá em Atos no capítulo 19. E ela é identificada, esta igreja em Esmirna, que não tinha um nome, não era nem Assembleia de Deus, nem era Batista, nem era Presbiteriana, nem era Igreja de Deus, não tinha todos esses títulos, até títulos assim, extraordinários, hoje em dia que aparecem. Não, era a igreja que está lá. É interessante que ela é identificada aqui como a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja esmagada como a mirra esmagada para liberar o seu suco e fazer-se sentir a sua amargura. Porque a mirra, quando amassada, ela libera uma fragrância suave e agradável, além de sua substância amarga, indicando que a igreja de Esmirna, ela foi perseguida, massacrada, oprimida, mas foi uma igreja, aleluia, que produziu um suave aroma diante de Deus. E aqueles crentes que morreram por causa das perseguições não perderam a sua fé quando enfrentaram circunstâncias adversas, de jeito nenhum. Agora é interessante perceber que a mirra esmagada é, de fato, uma figura metafórica do sofrimento experimentado pelo crente.
cuja essência ou substância anestésica produz até certo ponto o conforto. A Bíblia chega a falar aqui no versículo 10 do sofrimento da igreja numa tribulação de 10 dias. Permita-me dizer isso aos irmãos. É mais ou menos isto que muitos irmãos em Cristo estão sofrendo hoje. Eu poderia trazer aqui uma mensagem otimista, diferente. Ela também não é uma mensagem pessimista. Ela é uma mensagem realista. E nós nem sempre estamos preparados para as realidades espirituais. Porque quando enfrentamos o terror da morte dentro da nossa própria casa, de um pai, de um amigo, de um irmão, de um filho que falece em função desses problemas que estamos vivendo agora, muitos crentes quase que perdem a fé, sucumbem diante da dor, da perda, porque não estão fortalecidos o suficiente com a palavra e com o conforto do Espírito Santo. Quando nós damos a bênção apostólica, nós sempre apelamos para o Espírito Santo como aquele que conforta, aquele que consola o nosso coração. E nós precisamos estar preparados para isso, irmãos. Como é que o Senhor se identifica com esta igreja? O Senhor se identifica assim: isto diz o primeiro e o último. Jesus não apenas se identifica como aquele que consola, mas ele diz que no meio daquelas perseguições, em meio às privações materiais, com a falta de alimento na casa dos irmãos que não podiam comerciar, não podiam comprar, não podiam de nada, esses irmãos, ele está dizendo: olha, não se abatam, porque eu sou o primeiro e sou o último, daqui vocês não passam. A garantia de que Ele garante a nossa salvação acima de qualquer circunstância adversa. Em Apocalipse 1:6, Jesus se identifica como o primeiro e o último, e a igreja de Esmirna ele o faz da mesma forma, porque Ele sabe de tudo, e Ele é capaz de confortar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o primeiro no sentido de que nada existe, nem se sabe antes dele. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o último no sentido de que tudo termina não é com o anticristo, não. Tudo termina não é com o diabo, não. Tudo termina com Ele. Tudo termina com Ele. Nada fora dele. Pois entre o primeiro e o último, nada existe que Ele não possa fazer ou não saiba. Quantos creem que o Senhor sabe de todas as coisas? Nada antes do primeiro e nada além do último existe. Nada escapa ao seu conhecimento. É por isso que Cristo conforta a igreja dizendo que Ele foi morto, mas o quê? Reviveu. Reviveu. Amém, irmãos? Será que eu disse uma asneira aqui, uma coisa errada? Vocês creem que Jesus está vivo? Aleluia, aleluia, aleluia. O texto diz que Ele foi morto e reviveu, uma declaração vinculada ao fato de que Ele também foi perseguido, foi esmagado, foi morto pelos nossos pecados. Mas a boa notícia de tudo isto é de que Ele não permaneceu sob o domínio da morte. Pelo contrário, Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele reviveu. Ele reviveu. Aleluia, aleluia, aleluia. A declaração de sua morte e ressurreição para a igreja tinha a finalidade de quê?
de confortar a igreja, no sentido de que aqueles cristãos deviam entender que, como ele, Jesus, triunfou sobre os inimigos e triunfou sobre a morte, também a igreja em Esmirna venceria e triunfaria sobre os seus inimigos. É o que o Senhor diz esta noite à sua igreja aqui. Você está aqui porque você está aqui para vencer, para superar, para triunfar sobre os seus inimigos espirituais e até os inimigos físicos. Sim, isto é verdade. É o Senhor que se apresenta a si mesmo como aquele que havia passado pela morte e foi afligido, mas que agora possuía as chaves da morte e do Hades. Não está na mão do diabo, não. Pelo contrário, um dia o diabo vai ser lançado lá no lago de fogo para sempre, para nunca mais tentar a ninguém, porque agora quem tem a chave da morte e do Hades é o Senhor. Sabe o que quer dizer o Hades? Hades, Seol no hebraico, Hades no grego, se referem à mesma coisa. Se referem a um lugar espiritual que não é fictício, um lugar verdadeiro. É um lugar verdadeiro, mas é espiritual. É um mundo espiritual. Antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus deu um ensino sobre o estado intermediário, para falar para onde vão as almas dos mortos. Ele não tinha enfrentado o Calvário ainda. Quando ele ensinou aquilo lá em Lucas 16, ele mostrou o mundo, o Hades, Seol, como um mundo mais ou menos dividido em 3 partes distintas. Numa primeira parte aparece o paraíso, o seio de Abraão. Na segunda parte, no meio, entre o paraíso e o último lugar que aparece lá no final, está o chamado abismo, um abismo intransponível, fundo, não tem fundo, não dá para ver. E entre o paraíso e o abismo existe o lugar de tormento. Não é nem dado um nome para isso. O lugar de tormento é para todos os ímpios. Quando eles morrem, eles não vão para o céu, eles não sobem, eles continuam descendo. Mas quem sobe é o crente em Jesus Cristo, porque o paraíso foi trasladado na morte do Senhor Jesus Cristo, elevado para a presença de Deus. Um dia nos encontraremos com eles para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É isto que é importante. O Senhor era aquele que conhecia os sofrimentos daquela igreja. Às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta batalha? Nós pastores às vezes somos sufocados por e jogados contra a parede com uma certa perplexidade. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Nós oramos e parece que Deus não está ouvindo. Nós clamamos e o que é que está acontecendo? Temos essa tendência humana de pensar assim. Mas eu quero que vocês saibam, o Senhor disse àquela igreja que Ele sabia de tudo. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece a sua angústia. Se Ele quiser, por sua soberana vontade, Ele pode curá-lo hoje. Nós oramos aqui no começo desse culto, crendo nisso. A fé entra em ação. Mas o Senhor não se obriga aos nossos caprichos e apenas às nossas orações, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua necessidade. Quando meu pai, de saudosa memória, que muitos antigos aqui conheceram, o pastor Osmar Cabral, estava no hospital, eu passei 10 dias com ele ali no hospital.
todos os dias, às noites, o meu pai se acordava assim, perdeu a noção de horário, de madrugada e tal. Ele se acordava assim um pouquinho, e dizia: Nai, meu filho, eu quero falar com você. Eu estava pensando lá naquele texto de Isaías, ele sempre com a cabeça de pregador e de ensinador. Estava sempre pensando na palavra. Olha, aquele versículo, é um versículo que dá para preparar uma mensagem linda para a igreja, assim. E todo dia a mesma coisa. E eu comecei a orar: Deus, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu concordava com ele, mas chegou um momento, num dos dias, 1 dia e meio antes dele falecer, numa sexta-feira à noite, ele falou a mesma coisa, disse algumas coisas que ele estava pensando, falando devagar, muito baixinho, sem forças físicas. Quando chegou umas 3 e pouco da manhã, 3 horas, perto de 3 horas da manhã, ele me chama de novo: Nai, eu quero falar com você, meu filho. Pois não, pai, pode falar. Eu estava pensando: pai, eu poderia falar um pouquinho com o senhor? Deus tocou no meu coração, e eu preciso falar com o senhor, não como filho agora. Eu preciso falar de pastor para pastor. E eu queria que o senhor me ouvisse. Eu disse: o senhor é um homem de vida ilibada, uma vida limpa, uma vida santa. O seu testemunho e o seu exemplo, ninguém pode pisar de jeito nenhum. O senhor não tem que provar mais nada a ninguém. Tudo que o senhor tinha de fazer, o senhor tem feito até agora. E eu e o senhor sabemos, porque nós cremos, que se o senhor quiser curá-lo, ele pode vir aqui agora, ele pode curar o senhor, ele pode arrancar esse câncer, fazer a limpeza, operar um grande milagre, e o seu testemunho vai ser uma explosão no Brasil. Mas se ele não quiser, se ele achar que é melhor para o senhor descansar na sua presença, pai, o senhor não tem que provar mais nada a ninguém. Eu falei, o meu coração doeu, eu vi a lágrima correr nos olhos do meu pai, as minhas lágrimas correram nos meus olhos, e eu não consegui dormir o resto da noite, que eu fiquei com uma sensação horrível. Disse: meu Deus, eu acho que eu acabei de condenar meu pai à morte. Foi o sentimento que eu tive, a sensação que eu tive. Lá pelas 6 e pouco da manhã, ele outra vez se acordou: Nai, eu quero falar com você. Pois não, pai. Pega a minha Bíblia ali. Eu peguei a Bíblia que estava no armáriozinho que tinha assim. Ele não tinha força para segurar a Bíblia. Ele tremia assim. Ele disse: meu filho, eu ouvi tudo que você falou. E você tem razão. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu estou pronto para me encontrar com Jesus. Eu estou tentando e me esforçando para segurar essa bandeira até o dia que o Senhor me chamar. Meu pai então ficou tranquilo. Um pouquinho antes dele falecer, já no sábado, já fui para a UTI, de domingo para segunda. Então ele deu as últimas palavras dele. Eu não estava ali. Eu precisei voltar à igreja em Brasília, que estava precisando de mim. Eu tive que voltar na esperança de que eu voltaria imediatamente. Ele chamou a minha irmã, a Elielce, e disse: se diga para o Nai que eu venci e que agora eu vou me encontrar com Jesus. Quem tem esperança zomba da morte. Quem tem esperança olha para cima. Quem tem esperança rompe com as cadeias da morte. Quem tem esperança não teme as ameaças aqui de fora. Quem tem esperança procura ter essa esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa força e a nossa segurança. O Senhor conhecia os sofrimentos daquela igreja, e o Senhor diz: eu conheço as tuas obras.
Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. A igreja, os crentes estavam passando por uma privação material horrível. Eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga do diabo. Eu conheço. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Essa expressão era uma forma de identificar-se com os mesmos sofrimentos porque passava a igreja em Esmirna. Era o Senhor dando força para a igreja. O Senhor queria dizer àquela igreja que Ele estava ciente de tudo quanto aqueles crentes estavam sofrendo. Por isso, Ele estava perfeitamente qualificado para confortá-los. É isso que o Senhor faz. Ele está qualificado para nos confortar com a presença gloriosa do Espírito Santo em nossa vida e na sua palavra. Eu sei as tuas obras, eu sei o que tu fazes. Ele conhecia tudo quanto aquela igreja fazia pelo nome do Senhor, conhecia todo o seu trabalho, conhecia todo o seu labor, o Senhor sabia. E para terminar, diz o Senhor, destaca alguns tipos de sofrimento como e tribulação. Eu sei das tuas tribulações. Tribulação, palavra que a gente não gosta de pregar, palavra que a gente não gosta de citar. Principalmente os adeptos da teologia da prosperidade são aqueles que não admitem que o crente possa sofrer. Que acham que se o crente sofre, ou ele está endemoniado, ou ele está em pecado. É uma teologia que não nasceu no coração de Deus. É uma teologia de homem, é uma teologia das conveniências. Isso não serve, não é verdade. O Senhor sabe que nós passamos por tribulações. E dizia a respeito à perseguição implacável dos inimigos da igreja e do nome de Jesus, levando muitos crentes à morte por causa da sua lealdade a Cristo Jesus. Na história da igreja, dos 3 ou 4 séculos iniciais, já no 2º e no 3º século, a perseguição era muito forte. As arenas romanas, que eram feitas para os shows de carruagens e de gladiadores e coisas semelhantes, passou a ser um local de shows, do esmagamento, do estraçalhamento dos cristãos colocados no centro da arena, com animais famintos, que eram soltos, saíam de suas jaulas, avançavam e matavam crianças, mulheres, homens, velhos e todas as pessoas, porque aquele grupo de pessoas que estavam lá, sendo estraçalhada, enquanto o povo batia palma, enquanto o povo jogava ramalhetes para cima do povo, na verdade, aqueles cristãos estavam ali porque não negaram o nome de Jesus. Por tão pouco tem crente se desviando da fé. Por tão pouco tem crente que diz, eu não vou mais à igreja. Por tão pouco tem crente que diz, está tão bom assim. O bom agora é que a gente só vai ter culto assim, via internet. Eu espero que isso pare logo. Tenha um tempo, agora é necessário, é importante, mas um tempo vai ter que parar esse negócio para tirar os crentes do seu comodismo e vir para a igreja. Aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar do encontro com Deus, aqui é o lugar da operação do Espírito Santo, aqui é o lugar da gente receber o conforto real do Senhor. Não quer dizer que Deus não abençoa num culto que você possa assistir quando não tem condições de vir ao templo. Nós entendemos isso, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo de que o Senhor conhecia naquela tribulação o assédio e a pressão a que os crentes de Esmirna eram submetidos pelos inimigos do cristianismo, pelos inimigos de Jesus. E o Senhor se identifica com os sofrimentos daquela igreja e declara que Ele conhecia as razões daquelas provas e daquelas tribulações. Uma das coisas que nós aprendemos é de que
quando somos atribulados em certas circunstâncias da nossa vida, no campo espiritual, o Senhor quer nos fazer melhores crentes, mas voltados para Ele. O Senhor quer disciplinar aqueles que se descuidam da fé, para que se voltem para o Senhor. O Senhor quer manifestar o poder guardador da sua graça poderosa sobre a nossa vida. O Senhor quer dar a nós a oportunidade de buscarmos a Deus e comungar com os sofrimentos de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos exorta, em Romanos 12:12, a sermos pacientes na tribulação. E que falar do problema do desemprego hoje? E aqui a Bíblia fala de pobreza material, visto que os bens dos cristãos naquela época eram confiscados, saqueados, destruídos pelos inimigos. Destruídos. Os que viviam num ambiente hostil dentro da cidade eram odiados, perseguidos, alguns deles foram martirizados e mortos publicamente. Na realidade, aqueles crentes estavam vivendo um humilhante aperto material, porque não havia emprego, nem facilidade de negociar qualquer produto. Eles tinham muitas dificuldades. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Estou me lembrando, eu vou terminar aqui. Experiência que eu tive com meu pai, no começo da obra pentecostal, lá no estado de Santa Catarina. Meu pai foi um daqueles pioneiros ali. Eu me lembro de uma certa feita, na cidade de Chapecó. Cidade de Chapecó. Meu pai chegou lá para levantar uma igreja, para ganhar outras pessoas, e tinham apenas 2 ou 3 famílias de crentes, apenas pequenas. Dava umas 10, 12 pessoas mais ou menos ao todo. E ele começou a trabalhar. E não tinha recurso material de lado nenhum. Aqueles poucos crentes, novos crentes que estavam lá, eram tudo pobrezinhos também. Eram dependentes também. Um certo dia, meu pai viu que não tinha nada em casa. A minha mãe foi para ele e disse: olha, Osmar, não tem mais nada, não tem arroz, não tem feijão, não tem carne, não tem nada. Não tem nada. Meu pai orou junto com ela. Eu e minha irmã, Elielce, éramos pequenos, tínhamos 8, 9 anos de idade. E meu pai, no outro dia de manhã, cedinho, de madrugada, tomou o caminho para ir para uma outra cidade a pé, para buscar algum emprego, para achar alguma coisa que pudesse trazer comida para dentro de casa, orando ao Senhor. E nós passamos o dia todo. A minha mãe chamou, quando nos acordamos, eu e minha irmã nos acordamos de manhã cedo, minha mãe chamou e disse: olha, não temos pão, não temos café, não temos nada, mas Jesus vai tirar a nossa fome hoje, e vocês vão brincar à vontade. E eu e minha irmã passamos o dia todo correndo, brincando, como se tivéssemos almoçado, jantado, feito lanche, aquela coisa toda. À noitinha voltamos, tomamos banho, e a minha mãe aflita: meu Deus, onde está Osmar? Que não chegou ainda. Certamente ele teria que ficar em algum lugar. E realmente ele dormiu. Lá por perto de meia-noite, mais ou menos, alguém bateu na porta da casa pastoral, que era uma casinha de madeira. Bateu lá assim, e alguém, a minha mãe assustada, foi atender. Disse: quem é? Disse: ô, irmã, me perdoe, eu estou chegando agora de viagem. Eu estou vindo de Nonoai, que já é uma cidade que fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. A noite passada, o Senhor me acordou de madrugada, e o Senhor me disse assim: prepara comida abundante, leva tudo o que puder, porque um servo meu e a sua família estão passando fome.
E sabe o que aconteceu? Meu pai, a minha mãe ouviu, e eu disse: irmã, e Deus me trouxe. E aquele irmão levantou-se de madrugada com a esposa dele, matou um porquinho lá, limpou, trouxe limpinho, pôs dentro de umas latas de banha, e trouxe linguiça, e trouxe carne seca, e trouxe feijão, e trouxe arroz, e trouxe muita comida com uma carroça, e viajou o dia todo naquela carroça para vir num lugar que ele nem sabia onde que era, servir ao servo do Senhor que estava precisando. Deus vê, Deus sabe, Deus supre. No outro dia de manhã, meu pai chega e sente o cheiro de comida. Diz: o que está acontecendo? Ele, muita fome, as pernas doendo. E quando chegou, a minha mãe estava cantarolando, que ela gostava de cantar e tal. Diz: ô Jordan, o que está acontecendo? Olha o que Deus fez conosco. Deus nos trouxe um irmão lá de Nonoai, e ele então foi trazido por Deus para trazer comida para nós, e levou para a cozinha. Não tinha onde pôr, tinha saco de arroz, de feijão, de carne seca, de tudo que vocês possam imaginar, tinha ali. Porque Deus, na nossa pobreza, nos supre. Ele nos supre. Se Ele alimenta os pardais, por que não alimentaria os seus servos? É assim que Deus faz. Essa mensagem tem um caráter especial nessa noite, de trazer uma palavra de paciência, de amor, de confiança na provisão de Deus, no cuidado de Deus, tanto para a nossa saúde física, quanto para o nosso corpo material, o alimento que precisamos. Mas acima de tudo, acima da sua fome, acima das suas necessidades materiais, você precisa reforçar a sua fé no Senhor, que supre as nossas necessidades. Eu gostaria de orar, pastor. Fiquemos em pé, por favor. Eu não sei quantos irmãos estejam aqui, que talvez estejam passando, ou que estão aqui, que talvez estejam passando por algum tipo de problema semelhante. Tribulação social, no casamento, na família, problemas de ordem material, contas a pagar, desemprego, enfermidade, enfrentando enfermidade, e você está nesse culto aqui. Meu Deus, será que eu posso receber alguma coisa? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Quantos creem que o Senhor está aqui? Pode atender. Então eu quero que você use da sua fé. Quando nós oramos, nós pentecostais temos o lado de abrir a boca e orar mesmo. Não temos que imitar outros grupos, não, com todo o respeito, e ficar lá esperando só pela oração de quem está dirigindo a oração. Oramos mesmo, falamos com Deus. Você tem liberdade com o Espírito de Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal, que se identifica conosco, com as nossas necessidades. Diga para Ele: eu estou aqui, eu tenho necessidades, eu e minha esposa precisamos disso, e o Senhor pode dar a resposta que você precisa ouvir, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Comecemos a orar. Ó Deus, não há nada que tu não possas fazer, não há nada que tu não conheças, porque tu sabes de tudo, tu vês todas as coisas, tu conheces todas as coisas. Ó Deus, destrava o coração de cada crente, para que ele tenha coragem de orar com fé e dizer ao Senhor: eu estou aqui, eu preciso de Ti, Senhor, preciso para a minha vida, preciso para meu consolo, eu preciso como resposta às minhas necessidades materiais, às minhas necessidades espirituais. Ó Deus, assim como Tu prometestes o consolo, a paciência, a igreja em Esmirna, assim também nós hoje, vivendo essa pandemia enorme, confiamos na provisão do Senhor.
Confiamos num Deus que pode prover, que pode suprir as nossas necessidades. Abençoa cada crente, abençoa cada família, abençoa cada homem, cada mulher que esteja vivendo algum drama social, algum drama espiritual. Estenda as tuas mãos poderosamente, pelo excelso nome de Jesus. Amém. Se você pode dizer comigo, você não é obrigado a falar, mas se você pode dizer comigo, pela fé, repita as minhas palavras depois de mim e diga: Senhor, eu aceito a tua palavra, eu tomo posse pela fé do teu consolo, eu tomo posse pela fé da cura das minhas enfermidades, do suprimento das minhas necessidades materiais. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, recebam a unção do Senhor, receba o poder que pode mudar a história da sua vida, receba a graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.